iniciar a apresentação, beleza. Na verdade, assim, acho que a gente vai até conseguir terminar o conteúdo. Só que acaba sendo uma aula maçante, né? 2 horas eu falando aqui, vocês ouvindo, não é fácil, não. Bom, pessoal, então a gente vai ver brevemente os tipos de dor, né? Quais são os tipos de dor? Então, a gente tem 3 tipos de dor, basicamente, né? Conforme eu já fui comentando no começo da aula, a gente tem aquela dor aguda, transitória. O que é essa dor aguda, transitória? É a dor protetora, né? Ela avisa que tem um dano tecidual acontecendo. Então, é quando eu me corto, quando eu me queimo, quando começa a ter uma inflamação na polpa, né? Uma contaminação, enfim. É aquela dor aguda de caráter transitório, que normalmente quando a gente intervém corretamente para tratar a dor aguda, a gente tem um sucesso no tratamento, né? Obviamente, quando a gente tem o dano tecidual óbvio e visível, né? A dor persistente por horas ou dias, ela pode ser protetora ainda, né? Ela obriga a pessoa a descansar a parte lesionada, por exemplo, e evitar maiores danos. Então, para odontologia, a gente começa a ter uma dorzinha aqui, não vai no dentista, né? Ai, vamos esperar, vai passar. A gente sabe que não vai, né? Mas mastiga ali dói, né? Come alguma coisa com açúcar ali dói, né? Já são sinais de que tem algo errado e vai seguir no barco, né? Não vai atrás de ver o que está errado. E aí a gente pega e não mastiga em cima, né? E assim vai. Mas, né, quando a gente não trata, né? Ou quando a gente tem um quadro de uma doença, né? Alguma coisa assim, a dor persiste, né? Então, o problema da dor crônica é que ela pode não ser protetora. Muitas vezes, a cronificação da dor, ela acontece mesmo após a cicatrização da lesão, né? Ou não, obviamente, que tem um monte de gente que tem artrite, né? E tem dor crônica. Ah, mas né, não cicatrizou. Não, nunca vai cicatrizar, né? A pessoa tem um quadro, uma desordem inflamatória em articulação e que isso aí nunca vai corrigir, né? Então, tô falando assim, quando às vezes a gente tem alterações que desencadeiam dor crônica. Tem situações que naturalmente geram uma dor crônica e outras que não, né? Então, em alguns casos, a dor crônica ela pode continuar mesmo depois de cicatrizar o tecido. Isso quando demora para achar o diagnóstico, quando o paciente demora para fazer a intervenção. Então, isso acontece muito, por exemplo, em paciente que tem dor, pulpite, não trata e não trata, e fica com aquela dor, vai, de repente faz a endo e não resolve. Por quê? Porque o processo já teve alteração fenótipa, né, de brotamento neuronal, já teve uma quantidade de disparo de potencial de ação tão grande lá no subnúcleo que eu tenho uma hiperatividade neuronal, né, neurônios de segunda, terceira ordem, e aí mesmo que eu elimine a causa, a pessoa continua tendo dor. Tá? Então, esses são os tipos de dor básico, né? A questão de cronificação acima de 3 meses, isso é questionável. Tem gente que fala que é acima de 6, mas é razoável a gente pensar em acima de 3, né? Então, eu vou discutir rapidamente com vocês quais são as causas que geram dor e depois entrar na classificação, tá? Na classificação também é um outro trabalho que tem sido muito árduo para padronizar a classificação, porque tem gente que fala que é um diagnóstico e outro fala outro, então isso também tem sido feito um trabalho muito intenso e multidisciplinar para quê? Para que isso seja padronizado, tá? Para quê? Com a padronização é mais fácil traçar o diagnóstico, né? As pessoas falam a mesma língua e o tratamento e assim por diante. Bom,
o que pode gerar dor orofacial? Lembrando, né, a região orofacial aqui. O que pode doer? A região orofacial, ou pode refletir em dor na região orofacial? Porque quando a gente fala em dor orofacial, ela pode ter como problema as estruturas orofaciais dessa região, ou uma dor que está se refletindo ou sendo referida nessas estruturas, como eu exemplifiquei no começo da aula com o câncer de meninge refletindo na ATM. Então, obviamente, as causas mais óbvias, mais simples, são as dores intraorais de origem odontogênica, né, do dente propriamente dito, tecidos mucogengivais de suporte, língua e glândulas salivares. Eu já vou exemplificar alguns exemplos aí. Eu também posso ter uma dor que tem origem na estrutura musculoesquelética, né? Que afeta a estrutura e associada. Então, os músculos, né, que são responsáveis aí pela mastigação, pela movimentação da mandíbula, a ATM, né? Então, a musculatura, a ATM, osso, então estão relacionadas às estruturas musculoesqueléticas. E uma terceira origem, a gente agrupa as condições médicas relacionadas. Então, que causam tanto dor diretamente ou como dor referida para a região oral. Então, elas podem ser de origem intracraniana, neurovascular, extracraniana e também as dores neuropáticas. Estão todas agrupadas aí, são condições que podem referir ou refletir uma dor na região orofacial. Eu vou discorrer um pouquinho sobre essas dores para depois entrar na classificação propriamente dita. Então, aqui, em relação ao dente, estruturas relacionadas. Então, quais são as causas que geram uma dor no elemento dental? Então, um trauma oclusal, uma restauração profunda com infiltração pode dar uma dor, uma cárie, uma polpa inflamada, um abscesso, fratura, sensibilidade, inflamação ou infecção gengival nas estruturas relacionadas, né? Então, aqui são causas, né? São danos potenciais reais, né? No caso aí, uma restauração profunda com uma infiltração, eu já tenho um dano tecidual visível, né? Então, tudo aqui eu tenho, obviamente, a causa aparente, né? Então, essa é a maioria da dor que o dentista trata. Ele tira com a mão qualquer uma dessas dores, né? Só importante ele ver que uma dor de sensibilidade que o paciente está tendo não é uma cárie, né? Ele não vai abrir um dente que está com sensibilidade para remover uma cárie que não existe, né? Então ele tem que olhar e falar, não, você anda comendo alimentos muito ácidos. Eu, por exemplo, não posso com limão. 2 dias de limão eu já não aguento de dor. Olha, meu dente não tem nada, eu posso ir no dentista se eu fosse leiga, né? E falar, nossa, tô com uma dor. E aí, quando vai ver, o paciente come limão todo dia. É que eu sei que eu não posso comer limão, né? Mas a pessoa que não sabe, acha que limão é saudável, tem que tomar uma água com limão todo dia de manhã, porque a blogueira faz, né? É saudável, e aí a pessoa tá com uma dor absurda, sensibilidade. Então, qual que é a conduta? Tem que abrir dente? Tem que restaurar? Tem que qualquer coisa? A não ser que tenha uma exposição radicular, mas caso contrário, uma prescrição numa pasta, né, específico para sensibilidade e assim por diante, né? Então, aqui é o grosso da vida do dentista, né? Então, todas essas dores que têm origem dental, né, o dentista trata aí desde que ele faça um bom diagnóstico e, né, faça a intervenção. Então, ela pode ser do elemento dental ou no periodonto. A questão é que todas elas, né, são aí no dente ou estruturas relacionadas, né? E uma questão aí de diagnóstico diferencial que o dentista precisa se atentar é que
esses tipos de dores, né? Muitas vezes eles podem referir para outras regiões de cabeça e pescoço. Então, às vezes o paciente tem uma pulpite num dente, e ele tá assim com uma dor aqui no seio, né? Da face, por exemplo. Ou ele tá com uma pulpite no segundo molar e ele chega relatando dor do ouvido, né? Então, muitas vezes, o grande problema aí para diagnóstico diferencial é o dentista olhar e falar que o que está doendo é esse dente. Não, doutor, não dói o dente. Aqui, ó, o dente não dói, tá com uma cratera, né? Com a polpa exposta, um horror, né? Com a coroa toda destruída. Não, mas isso não dói. Dói aqui, dói o olho, dói o ouvido, né? O grande problema, né, que a gente vai discutir na próxima aula de mecanismos fisiológicos de dor é por que essa dor ela pode ser referida. Então, a questão importante aí no diagnóstico diferencial é o dentista olhar e ver que tem um problema, né? Então, aí, no caso, uma endodontia, ela é apropriada, né? Desde que tenha uma destruição, um envolvimento, né, odontológico ali grave, né, com envolvimento pulpar, o diagnóstico é pulpite, né? Independente da dor que ele tem ali, o que tem que fazer nesse caso? Tem que fazer endodontia. Agora, se isso vai gerar uma dor crônica que vai piorar o caso, né? Aí a gente não sabe. Mas o dentista ele tem por obrigação tratar uma causa ali que ele está enxergando, drenar um abscesso, né? Abrir, fazer uma primeira fase, ele tem que fazer. Né? Isso aí não é uma conduta inadequada, né? Agora, aí, se essa dor referida não for corrigida, aí tem que continuar investigando, né? Mas primariamente ele tem que fazer intervenção. Por quê? Porque é da alçada do dentista eliminar ali uma pulpite, né? Um drenagem de abscesso. Bom, outras dores relacionadas às estruturas, né? De suporte. Dor associada ao tecido bucogengival, uma gengivite, uma pericoronarite, uma estomatite aftosa recorrente, uma herpes, uma candidose, uma injúria por traumatismo, né, quando a gente machuca, enfim, também, por exemplo, ai, tô com uma dor no céu da boca, ai, o que você comeu ontem? Ai, torrada. Pronto, destruiu, rebentou com a mucosa. Tá doendo, dói mesmo. Então, já sabe o que é, né? Ai, não, nossa, tô com uma dor na mucosa do céu da boca, mas faz tempo, faz 3 meses. Aí você vai olhar, a mucosa tá alterada. Peraí, né? Tem que olhar com outros olhos. E há também associada às glândulas, né? As glândulas salivares, elas também podem resultar em condições dolorosas. Então, como traumatismo, neoplasias, infecções como a cachumba, né? Quando a gente tem a cialolitíase, o cálculo salivar que entope a glândula, e aí tem que fazer uma intervenção cirúrgica pequena, né? As mucoceles, enfim, tem uma série de condições aí relacionadas às glândulas que pode resultar em dor, tá? Aí o dentista precisa olhar e diagnosticar. Nas condições musculoesqueléticas, ela é a segunda maior causa de dor que chega para o cirurgião dentista, tá? E é a maior causa de dor não odontogênica. Então, a maior causa de dor que chega para o paciente são essas que eu relatei, né? E a maioria dos casos, o dentista consegue intervir, consegue fazer um diagnóstico apropriado, intervenção, tirar a dor com a mão, né? Então, o problema é aquilo que eu tô falando, desde o começo da aula, são os casos complexos, né? E vocês precisam entender que isso acontece, que isso existe. Então, no caso dessas dores que são decorrentes das estruturas aí músculo-esqueléticas, tem muito paciente que busca atendimento também, que são distúrbios dolorosos na coluna, músculos mastigatórios, na TM, dor profunda, constante, angustiante, pode ter caráter agudo, aumenta pelos movimentos das estruturas envolvidas. Então, aí a pessoa já liga um alerta, né?
Então, a articulação ou a musculatura, ela pode doer tanto em repouso quando ela é estimulada na movimentação. Aí você tem uma série de exames aí para avaliar se a pessoa de fato está com envolvimento dessa musculatura, aqui o trapézio, né, a região esternocleidomastoide, aqui a musculatura da região aqui da cabeça, né, a inserção do esternocleido. Então, também tem a musculatura temporal, masseter. Então, o dentista, ele pode fazer um diagnóstico, né, de um exame extraoral, que consegue ver se a pessoa está com dor na pressão, por exemplo, né, se está afetando. Mas o paciente vem relatando aí. E aí você olha a boca dele e não tem nada, né? Então a DTM faz parte dessas condições, né? E em alguns casos, o paciente que tem DTM, ele pode não sentir dor, tá? Mas quando o paciente que tem DTM tem dor, tá aí dentro desse grupo de distúrbios com sinais e sintomas semelhantes, né? Pode ter origem articular ou não. Ela pode ser decorrente de distúrbio na articulação ou decorrente de problemas musculares. Então, os sintomas, dor de cabeça na orelha, na face, na TM, músculos da mastigação. Pode ter manifestação otológica, né, como zumbido, plenitude auricular e vertigem. E o diagnóstico diferencial é importante, né? O dentista excluir causas de origem dental ou das estruturas, porque pode ser referido. Então, tem que investigar com o paciente que chega num quadro desse, se ele não tem uma pulpite, se está tudo bem ali no segundo molar, se não tem uma pericoronarite ali no terceiro molar que está erupcionando, se é um paciente que não tem história de artrite, fibromialgia, cefaleia tensional, enxaqueca, porque daí, quando o paciente tem uma outra causa, né, por exemplo, uma cefaleia tensional, pode ter sintomas semelhantes às desordens temporomandibulares. E aí não vai adiantar fazer uma intervenção tratando como se fosse uma DTM. Né? Se o paciente tem uma cefaleia tensional, ele precisa de um outro tratamento. Se o paciente tem uma migrânia, uma enxaqueca, com ou sem áurea, não vai fazer uma intervenção na articulação que não vai resolver. Né? Então, aí que está a importância do diagnóstico diferencial e de saber a causa, o problema desse paciente. Condições médicas relacionadas. Então, tem quais são as condições médicas que podem referir e podem confundir o diagnóstico aí. Desordens intracranianas, neoplasia, aneurisma, hemorragia, né? Então, os AVCs, né? Rompimento de aneurisma, etc., pode referir, pode resultar em dor na região orofacial. Problemas neurovasculares, então migrânias, cefaleia em salva tensional, todas elas podem confundir o diagnóstico, né? E aí quem vai tratar não é o dentista, né? Mas o paciente pode chegar para o dentista com dor que confunde com DTM e aí ele acha que é o dentista que vai tratar, né? E aí que está a importância do dentista direcionar o diagnóstico para poder fazer o encaminhamento desse paciente sem fazer uma intervenção desnecessária. Extracraniana, problemas nos olhos, orelha, garganta, nariz, seio, sinusal. Já teve até uma paciente que procurou atendimento na clínica do meu marido, achando que estava com algum problema nos dentes anteriores. E aí, numa conversa, a conclusão foi de sinusite. E olha que a gente não pediu exame nenhum. A gente olhou na boca dela e não tinha nada. Era até uma amiga nossa. A gente foi para a clínica junto, abriu a clínica. Meu marido tem clínica. Acho que eu já contei, né, que ele é dentista, vocês já sabem. A gente foi junto num final de semana, num domingo, e fui ver, falei, gente, não tem nada, não sei o quê. Aí ficamos conversando sobre quando dói, porque ela tinha certeza
que tinha algum problema nos molares. Não, acho que não era em dente anterior, não, era molar. E aí até falei, ai, quando você pula assim, dói, nossa, dói. Então, aquele impacto, né, naquela dor, eu falei, então, isso é sinusite, com certeza. Aí ela tratou da sinusite e pela característica da dor dela, né, e pela ausência de sintoma clínico, né, na boca. Não tinha restauração com infiltração, foi feita radiografia, não tinha nada nas estruturas dentais e nem estruturas de suporte. Então, pelo histórico, e aí, de fato, era isso mesmo. E também não durou tanto. Dores neuropáticas, né? Então, neuralgia do trigêmeo, odontalgia atípica, que é dor do dente fantasma. Em alguns casos, que o paciente relata dor no dente e, às vezes, o dente nem existe ou o dente não tem problema nenhum, né? Ele relata dor ou o dente é saudável, tá rígido, ou é um dente que já foi feito e refeito o procedimento endodôntico e a dor continua. Também, em alguns casos de dor, quando tem a extração do dente, né? Porque, às vezes, o que acontece? O paciente chega, é feita uma endodontia, porque o paciente relata dor, não resolve, né? Aí refaz a endodontia, 1, 2, 3, 4, né? O dentista não percebe que não tem nada errado, né? É aquela endodontia linda, maravilhosa, não, mas deve ter um canal acessório aqui que eu preciso obturar. Arranca tudo, rotatório, microscópio. Peraí, gente. Né? Fica aquela endo maravilhosa, aquele delta apical e o paciente, dor no dente. Então, aí, nesse caso, então vamos extrair, né? O dente continua doendo. Peraí, gente, tem os casos de dor referida. Vai adiantar remover o dente desse paciente? Não, você vai criar outro problema, porque o paciente vai precisar de um implante, né? E a dor vai continuar. Então, precisa reconhecer, né? Síndrome da ardência bucal, herpes zoster, síndrome pós-herpética, neuroma. Então, tem uma série de condições neuropáticas que resultam em dor, que referem-se aos tecidos orofaciais, né, às estruturas orofaciais. E aí que tem o problema, a necessidade de casar aí o diagnóstico ou encaminhar esse paciente. Então, as dores de origem neuropática, ela normalmente acontece uma dor intensa na ausência de estímulo nóxico, né? Então, no caso daquela sinusite daquela minha amiga, quando ela pulava, doía. No caso da dor neuropática, ela é espontânea, né? Não tem um estímulo nóxico que provoca, né? Ela é uma das condições mais complexas, mais desafiadoras, né? Ela envolve a normalidade de componentes do sistema nervoso, periférico, central, né, até autônomo. Então, que pode envolver dor no dente, e isso pode ser um potencial erro diagnóstico. Então, é importante reconhecer que eliminar qualquer problema de origem odontológica, odontogênica, para evitar que seja feito qualquer intervenção. E o que causa dor neuropática? Trauma, então compressão vascular, neoplasias, fratura óssea, cirurgias ortognáticas, exodontias, né? Então aquele terceiro molar incluso que você vai fazer secção, acaba danificando ali o nervo alveolar, por exemplo. Uma endodontia pode provocar uma dor de origem neuropática, infecções, né, que contaminam aí o neurônio primário, aí, neuralgia pós-herpética, no caso, a herpes zoster, e distúrbios metabólicos. A gente tem várias neuralgias decorrente de diabetes, né? A gente sabe, né? A Fernanda bate bastante com vocês na Biociências, lá com a aula de pâncreas, todas as consequências que o diabetes tem e por que ele promove dano em neurônio, né? Então, esse dano neuronal pode desenvolver uma dor de origem neuropática. Então, o paciente chega, relatador na anamnese, vai fazer anamnese, paciente diabético, peraí, tá, sabe, é diabético, então tá bom, né, tanto faz.
E daí? Ah, então tá bom. Próxima pergunta. Então, o dentista não presta atenção na condição clínica do paciente. E isso é que vai levando a conduta errada, né? Então, saiu agora também, recente, o guia de classificação de dor orofacial. Nessa classificação de dor, envolve todas as condições. Não significa que o dentista tem que tratar essas condições, né? Não significa que ele vai ser responsável pelo diagnóstico de todas as condições, mas significa que quando o paciente tem uma dor e essa dor é estranha, né? Essa dor, esse paciente tem que ser encaminhado, né? E a gente já vai falar rapidinho. Tá acabando, tá, gente? Eu não sei se vocês querem parar, se vocês querem que eu termine gravando. O que vocês acham? Aí, coloca aí no chat. Posso seguir? É 11h30, 11h34. Cri. Vocês estão aí ainda? Tá tudo bem? Fora a fome? Pode seguir, professora. Obrigada aí para quem falou, que eu não sei quem é, que não consigo ver. Bom, então saiu aqui agora em 2020 a última classificação internacional, né, que é aquilo que eu falei para vocês. Existia, né, até pouco tempo atrás, uma deficiência porque a cada lugar classificava de um jeito. Então foi feito um trabalho intenso para que essa classificação fosse homogênea. Para quê? Para facilitar a pesquisa, a divulgação de caso, né? E a compreensão dessas doenças, porque muitas delas não se sabe exatamente o mecanismo relacionado, né? Isso acaba dificultando o tratamento quando a gente não sabe o mecanismo que desencadeia aquele tipo de dor, então isso acaba dificultando. Então a gente está aí no caminho, né, para desvendar toda essa caixa preta, esse mistério todo. Então, pessoal, eu vou fazer uma passagem rápida, depois eu posso compartilhar o artigo com vocês, tá? Com essa classificação. Aqui, eu falei quando eu coloquei para vocês as possíveis origens, eu tentei discorrer as causas que geram dor, mas não era a classificação da dor. Aqui, ele aborda todas as condições com nome, né, com diagnóstico. Então, aqui, por exemplo, no primeiro item, né, da classificação, dor de origem orofacial atribuída das desordens dentoalveolares e estruturas anatômicas relacionadas. Aqui é o grosso do dentista, dentro do 1, né, que é dor de origem pulpar, periodontal, gengiva, a mucosa, glândulas salivares e osso, né. A segunda maior causa de dor, que não é de origem dental, é relacionada as dores orofaciais miofaciais, que são quando eu tenho dores miofaciais primárias, que são divididas em agudas e crônicas, ou secundária, quando eu tenho uma dor miofacial orofacial atribuída a uma tendinite, a tendinite causou a dor miofacial. A miosite, né, a inflamação do músculo causou a dor miofacial. Ou um espasmo muscular causou a dor miofacial. Então, elas são secundárias a algumas outras situações. As dores da articulação temporomandibular formam o terceiro grupo, terceira classificação. Então, no segunda classificação é dor muscular, na terceira, a dor da articulação. Então, aqui nesse caso, eu posso ter uma dor da articulação temporomandibular primária, onde a causa primária é a articulação. Então, é a dor aguda primária da articulação temporomandibular ou uma dor crônica, tá? E eu também posso ter uma dor da articulação secundária a uma artrite, a um descolamento de disco, a uma doença degenerativa das articulações, ou no caso de subluxação, tá? Então, aqui é o terceiro grupo de doenças de dores orofaciais.
Aqui, um quarto grupo de dor orofacial relacionada a lesão ou doenças dos nervos cranianos. Então, aqui entra a dor atribuída a uma doença no nervo trigêmeo, que é a neuralgia do trigêmeo, ou outras dores neuropáticas trigeminais. Então, aqui, percebam a diferença daquele slide que eu explicava a causa da dor. Aqui já é a classificação. Dor atribuída a uma disfunção, uma lesão no nervo glossofaríngeo, e aí tem a neuralgia glossofaríngea, a dor neuropática do glossofaríngeo. Percebam que aqui a gente já começa a fugir muito da alçada do dentista. A gente pode desconfiar, mas a gente não vai tratar. A gente vai encaminhar esses pacientes para um neurologista, por exemplo. Aqui eu já tenho dores orofaciais decorrente de causa primária de dor de cabeça. Então, aqui, a enxaqueca, migrânia, que pode ser episódica, crônica, dor tensional, dor orofacial decorrente de autonômica trigeminal. Aí eu tenho os ataques, a dor hemifacial paroxística, e aí tem um monte de nome feio, né? Unilateral, neuralgiforme, facial de ataque. Bom, aqui, pessoal, passando batido mesmo, porque aqui já vai muito específico para o neuro, tá? Então, um especialista em DTM, ele normalmente ele fecha esse tipo de diagnóstico, né, multidisciplinar, né, com equipe multidisciplinar. E aqui as dores idiopáticas, que não tem causa aparente. Então, a síndrome da ardência bucal, com e sem alterações somatosensoriais, outro tipo de síndrome de ardência bucal, dor facial persistente, idiopática, com ou sem alteração somatosensorial, dor idiopática dentoalveolar, e aí tem com ou sem alterações aí somatosensoriais. Então, aqui, probable, né? Na verdade, provável, né? Quando não é certeza que é aquele diagnóstico, é provável, quando foge um pouquinho, quando não é numa coisa nem outra. Então, aqui, finalizando o sexto grupo aí de dor orofacial. Então, classificação, nome das doenças. E aí, a partir dessas classificações, é que se segue para o diagnóstico, né? Mas muitas vezes um dentista ele não faz esse tipo de diagnóstico, né? O dentista desconhece todos esses tipos e aí exige uma série de exames que o próprio dentista não pode solicitar, né? Então aí já vai num tratamento aí multidisciplinar. Mas, né, de qualquer forma, qual que é a tarefa do paciente? Ele determinar a causa. Bom, não tem causa. Peraí, eu vou fazer alguma intervenção? Não. Né? Eu vou escutar a queixa do paciente. Eu vou entender a dor desse paciente, ou pelo menos tentar entender a dor do paciente. Para daí eu conseguir estabelecer o diagnóstico e decidir um plano de tratamento. Obviamente que eu posso precisar, em qualquer um desses momentos, de um especialista em dor orofacial, de um neurologista, né? De um oncologista, certo? De um... Esqueci o nome da especialidade médica. Enfim, de uma série de especialidades médicas aí, muitas vezes do próprio fisioterapeuta que pode ajudar. Então, é multidisciplinar. E o dentista, ele pode procurar, né, discutir o caso do paciente em qualquer momento. Quando ele escuta a dor e não consegue determinar a causa. Ele pode querer discutir o caso, né, escutando a dor do paciente para estabelecer o diagnóstico e assim por diante, né? Então, como que a gente evita, né, fazer qualquer intervenção errônea do paciente?
quando a gente não faz a anamnese, né? Vocês viram isso lá na terapêutica com o grupo, viram em cirurgia, viram em endo, viram em toda hora, vocês estão cansados de escutar a palavra, faz anamnese bem feita. Então, isso não é, todo mundo fala, não é bobagem. Né? Acontece que o dentista se forma, o paciente deita na cadeira, abre a boca e abre o dente. E faz uma abertura coronária, faz uma extração, muitas vezes, sem aferir a pressão, sem saber se é um paciente hipertenso, sem saber que é um diabético, sem saber que é um paciente que usa uma medicação, um anticoagulante. E aí? E aí? Pessoal, a gente tem que sair diferente da FOP. Né? Por isso que a gente sempre está reforçando isso. É uma prevenção de vocês, né? Para evitar qualquer, não só cronificação de dor, né? Não só uma intervenção inadequada, né? Um procedimento desnecessário e mais a vida do paciente. Então, básico, estado médico, psicológico, exame clínico intra, extra-oral, tudo isso, obviamente, está envolvido, mas aqui, dentro do contexto da aula, o principal é ouvir a dor do paciente, né? Quando o paciente relata dor e vocês não acham a causa num exame clínico intra, extra-oral, num exame radiográfico, né? Não tem alteração de oclusão, teste pulpar, tecido mole, tá tudo certo, né? Aquela boca linda. Aí eu tenho que passar a prestar atenção na dor do paciente. Isso vai ser chave no diagnóstico. Lembram do caso clínico no começo da aula? Como que era a dor? 24 horas de duração, 2 vezes ao mês, com sintomas de xenofobia, fotofobia e náusea. Peraí, isso provavelmente é por causa da alteração oclusal, aquilo ali era só para confundir, né? Então a gente tem que prestar atenção da intensidade da dor. Como que é a sua dor? Fulano, seu João, como que é essa dor? É muito grande? Ela é muito intensa? Onde ela está localizada? Como que ela é? Ela irradia? Ela vai para onde? Ela é localizada? Ela é espalhada? Como que ela é? Ela pulsa? É como se fosse perfurando? Ela é penetrante? Ela é uma pontada? Ela é uma cãibra? É uma dor aguda? Uma dor quente? Uma dor latejante? Tudo isso pode ajudar no diagnóstico. Qual que é a duração dessa dor? No caso daquele caso que a gente colocou no mês da aula, 24 horas de duração? Toda noite. Depois de mastigar chiclete, dura tantas horas, né? Isso tudo já leva ao direcionamento. Qual que é a frequência dessa dor? Todo dia? Uma vez por mês? 2 vezes por semana? Tudo isso é importante na descrição dessa dor. Intensidade, localização, referência, caráter, duração, frequência, que mais? Padrão de temporal, ela flutua, dói durante o dia, dói durante a noite, dói mais no inverno. O que agrava a dor? Atividade física, função mastigatória, né? Quente, frio. O que melhora a dor? Né? Muitas vezes o paciente está com uma pulpite, o frio piora, o calor melhora. Não, o calor piora a dor. Nossa, deve já começar a ter necrose envolvida. Então, tudo isso já leva, né? Vocês tiveram isso em endodontia, em outras disciplinas aí. Então, os fatores que melhoram, os sinais e sintomas, tem sinais e sintomas associados como entupimento de nariz, lacrimejamento, ardor, vertigem, aura, tontura, né, a ânsia, a náusea daquele paciente lá, alguns sintomas aqui, como lacrimejamento, entupimento de nariz, é muito característica da enxaqueca em salvas, acho que é isso. Enfim, então são características, né? Então a gente tem que entender, quando a gente encaminha esse paciente para o profissional, é importante no encaminhamento a gente descrever. Por quê? Porque a gente tentou achar a causa do paciente. O paciente tem que saber disso, senão ele nunca mais vai te recomendar para ninguém, né? A gente vive, o dentista vive de indicação,
ele vai achar que você é negligente e você não pode ser. Ele não pode achar que você está indicando porque você não sabe tratar ele. Você está indicando porque as características levam a crer que o diagnóstico dele exige um outro profissional para tratamento. Né? Isso não denigra a imagem do dentista, né? Pelo contrário, vai mostrar sua preocupação. Então, lembrando aquele slide lá do começo da aula, o sucesso depende do diagnóstico. E nem sempre é o dentista que vai fazer esse diagnóstico. E nem sempre é o dentista que vai fazer esse tratamento. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Aqui é o capítulo, eu vou disponibilizar para vocês. Espera aí que eu vou voltar aqui para a apresentação. Pessoal, no fim, 10 para meio-dia, eu consegui abordar a aula completa para vocês, então eu vou disponibilizar para vocês, para leitura complementar, o artigo que faz a classificação lá da revista de cefaleia, eu vou disponibilizar o artigo que trata do novo conceito de dor, né, que foi publicado na PEN. Também posso compartilhar o novo DC, que é os critérios de diagnóstico. Lá tem toda a orientação, vários exames que são feitos para auxiliar. Obviamente, isso é material para quem gosta, não vou exigir isso de vocês, para quem gosta, quem quer estudar um pouco mais do assunto, tá? Quem se interessa pelo assunto. Eu vou disponibilizar também a gravação da aula, até vou parar a gravação aqui. E